Você já percebeu como algumas pessoas parecem mudar de vida do nada? Como se tudo começasse a fluir, oportunidades aparecessem, relacionamentos mudam, dinheiro começa a entrar, a autoestima melhora, a realidade simplesmente começa a responder diferente? E se eu dissesse que talvez isso não tenha começado por fora, mas por dentro da mente delas? Porque existe uma coisa que quase ninguém te explica: a forma como você se enxerga. Aquilo que você assume como verdade e as histórias que você repete internamente podem estar moldando completamente a realidade que você vive hoje. E talvez, sem você perceber, você esteja assumindo escassez, rejeição, atraso, medo, incapacidade todos os dias. Mas a partir do momento em que você entende a lei da suposição, tudo começa a mudar. Porque você percebe que não precisa mais esperar mudar a realidade. Para acreditar, primeiro você assume, depois a vida responde. Para você que ainda não me conhece, prazer, eu sou Deise Andrade e esse é o Despertar, um espaço para falar de consciência, transformação, mentalidade, lei da suposição e sobre pequenas mudanças internas que podem começar a transformar completamente a nossa realidade. Então já se inscreve no canal porque esse é o novo começo da nossa jornada. Muita gente acredita que a realidade é algo completamente fixo, como se a vida simplesmente acontecesse com a gente e o máximo que pudéssemos fazer fosse reagir ao que aparece na nossa frente. E talvez esse seja um dos maiores motivos pelas quais tantas pessoas vivem presas em mesmos ciclos durante anos e anos e anos, repetindo as mesmas dores, os mesmos medos, os mesmos resultados. Porque quando você acredita que tudo vem de fora, você entrega o poder da vida completamente para as circunstâncias. As pessoas começam a pensar que só vai se sentir segura quando tiver dinheiro, que só vai se sentir amada quando alguém escolher elas, que só vai acreditar nela mesma quando finalmente aparecer algum resultado visível. E sem perceber, ela entra em um ciclo onde a realidade vem primeiro e a mudança interna nunca acontece de verdade. Só que a lei da suposição traz uma visão completamente diferente disso. Ela mostra aquilo que você assume como verdade internamente, que acaba influenciando como a forma como você enxerga o mundo, a forma como você age, a energia que você sustenta e até mesmo aquilo que você aceita viver no final das contas. Ninguém vive apenas a realidade externa, sabe? Cada pessoa vive também a realidade que construiu dentro da própria mente e talvez duas pessoas possam passar exatamente pela mesma situação, mas reagirem de maneiras completamente diferentes. Deixa aqui embaixo se você conhece alguma pessoa que já passou por isso. Enquanto uma assume que é o fim, a outra assume que aquilo é apenas uma fase. Enquanto uma acredita que nunca consegue, a outra continua acreditando que as coisas podem mudar. E aos poucos, essas pequenas suposições começam a criar caminhos completamente diferentes. E o mais curioso nisso é que muitas vezes a pessoa já está manifestando o tempo inteiro, sim, a gente manifesta o tempo inteiro, mas de forma inconsciente. E quando a gente vive repetindo tudo que dá errado para ela, que nunca consegue dinheiro, que sempre é abandonada, que nada muda, essa pessoa está fortalecendo uma identidade interna baseada em suposições. E depois começa a enxergar a própria realidade confirmando tudo repetidamente. Talvez seja por isso que é tão importante começar a observar não apenas o que você deseja viver, mas principalmente aquilo que você anda assumindo sobre si mesmo todos os dias. Porque antes de mudar a realidade, do lado de fora existe uma mudança silenciosa que acontece aqui, ó, dentro da mente. E eu acho que uma das coisas mais difíceis nesse processo é justamente perceber que muitas das nossas suposições foram criadas sem que a gente escolhesse conscientemente. Desde pequena, a gente escuta frases, absorve experiências, vive situações dolorosas e começa a construir uma identidade baseada naquilo. E aos poucos, certas ideias vão ficando tão naturais que as pessoas nem percebem mais que está sustentando aquilo internamente. Tem gente crescendo, assumindo que precisa lutar muito para conseguir qualquer coisa. Me diz aí se sua mãe não falou, vai pra luta, meu filho, vai pra luta, vai trabalhar, você precisa ir pra luta. Mas não, gente. Outras pessoas crescem acreditando que nunca serão escolhidas, que sempre ficaram para trás, que precisa provar o seu valor o tempo inteiro, que felicidade é algo distante. E quando essas ideias ficam repetindo durante anos e anos e anos dentro da mente, elas começam a parecer verdades absolutas. O problema é que a realidade começa a acompanhar aquilo que a pessoa considera natural, porque se no fundo alguém assume que não merece viver algo bom, ela acaba sabotando oportunidades sem perceber. E às vezes a pessoa até percebe uma oportunidade,
começa algo novo, tenta mudar de vida, mas a identidade antiga continua tão forte, mas tão forte, que ela volta para os padrões de sempre. Eu acredito exatamente que é por isso que muitas pessoas tentam mudar apenas o externo e continuam frustradas. Mudam rotinas, mudam metas, começam projetos, repetem afirmações, assistem vídeos motivacionais, mas continuam sustentando internamente a mesma versão antiga de si mesma. E enquanto essa identidade não começar a ser questionada, a realidade tem de repetir os mesmos ciclos, again, again, again. E a lei da suposição não fala apenas sobre desejar alguma coisa, ela fala sobre aquilo que você aceita como verdade para você, sobre aquilo que parece natural dentro da sua mente. Porque sempre existe uma diferença muito grande entre querer algo e realmente assumir que aquilo pode fazer parte da sua realidade. Muita gente não acredita nisso. E talvez uma das mudanças mais importantes aconteça justamente quando a pessoa começa a perceber que não precisa continuar sendo a mesma versão que criou certas limitações lá no passado. Porque por mais que a sua realidade atual pareça definitiva agora, existe uma nova identidade sendo construída. E toda vez que você começa a mudar aquilo que você assume sobre si mesmo. E talvez uma das partes mais difíceis de tudo isso seja justamente continuar acreditando quando a realidade ainda não mudou. Essa parte é mais difícil, viu? Porque é muito fácil assumir algo positivo quando tudo já tá dando certo. O desafio é começar quando o cenário continua igual, quando os resultados ainda não aparecem. Mesmo assim, você precisa parar de alimentar a mentalidade da versão antiga da sua vida. E a maioria das pessoas acaba desistindo exatamente nesse ponto. Ai, eu não tô manifestando, eu não tô manifestando. Elas começam animadas, tentam mudar pensamentos, tenta acreditar em algo melhor, mas no primeiro sinal contrário, já volta. Olhou a conta bancária, acabou, né? Volta automaticamente para o mesmo padrão interno. E isso acontece porque durante muito tempo nós somos ensinados a acreditar apenas no que os olhos conseguem ver. Só que mudança interna quase sempre acontece antes da mudança externa. Quase sempre não, gente. Ela acontece antes. Primeiro você muda a forma como você pensa, depois a forma como você reage. Depois você muda a forma como você se posiciona diante da vida e aos poucos, quase sem perceber, você começa a criar espaço para criar uma realidade diferente que vai surgindo. E eu acho isso muito importante falar, porque muitas pessoas enxergam a manifestação como algo mágico, instantâneo, vai acontecer em 3 minutos, como se bastasse pensar em alguma coisa por alguns minutos e pronto, tudo acontece imediatamente. Mas na prática existe um processo interno acontecendo, existe construção de identidade, existe mudança silenciosa na forma como você passa a se enxergar a própria vida, viu? Porque quando alguém realmente começa a assumir uma nova versão de si mesmo, certas coisas deixam de parecer impossíveis. As pessoas param de agir apenas pelo medo, começam a confiar mais nelas mesmas, passam a enxergar oportunidades que antes ignoravam e até as decisões começam a mudar. E muitas vezes é justamente aí que a realidade começa a responder de formas inesperadas. É surreal. E talvez o mais curioso seja perceber que aquilo que você chama hoje de realidade também já foi uma suposição sustentada várias vezes dentro da sua mente. Porque antes de qualquer resultado aparecer do lado de fora, existia primeiro uma história sendo repetida internamente dentro de você todos os dias. E quando eu comecei a perceber isso de uma forma mais consciente, muitas coisas na minha própria vida começaram a fazer sentido. Porque olhando lá atrás, eu enxergava que várias situações que eu vivi nasceram primeiro dentro da minha mente, muito antes de aparecerem na minha realidade. E durante muito tempo eu achei que isso acontecia, que aquilo acontecia apenas por causa da lei da atração. Eu acreditava muito nessa ideia de frequência, pensamento positivo, visualizações. E de certa forma isso realmente fez parte da minha jornada. Mas hoje eu percebo que existia algo mais profundo acontecendo por trás de muitas manifestações que eu vivi. Porque no fundo eu já estava assumindo determinadas coisas como possíveis para mim, mesmo sem perceber claramente naquela época, sabe? E isso, olha, não significa que eu nunca tive medo, insegurança ou momentos de dúvida. Porque sim, gente, eu tive. E eu continuo sendo humana como qualquer outra pessoa, mas existem momentos em que algumas coisas dentro de mim simplesmente começaram a acreditar numa nova realidade como possível. E aos poucos minhas decisões, minhas formas de agir, até mesmo minha energia começaram a acompanhar aquilo naturalmente. É natural, você não precisa forçar nada, sabe? E hoje eu consigo perceber que muitas mudanças começaram primeiro na minha identidade, na identidade que eu sustentava internamente, antes mesmo de acontecer algo do lado de fora, sabe? Algo que tinha mudado dentro de mim.
a maneira como que eu enxergava começava a mudar, a forma como que eu falava comigo mesmo começou a mudar e até aquilo que eu acreditava merecer começou a mudar também. E talvez seja por isso que eu quis criar esse canal, porque eu sei que muitas pessoas vivem presas em versões antigas de si mesma, repetindo histórias dolorosas e acreditando que a realidade atual é definitiva. Sendo que muitas vezes o que precisa mudar primeiro não é o cenário externo, mas a forma como a pessoa está assumindo a própria vida internamente. E ao longo dos próximos vídeos eu quero falar muito mais sobre isso, compartilhar minhas experiências, reflexões e tudo que vivi ao longo desse processo, tudo que eu manifestei, eu vou contar para vocês. Porque quanto mais eu observo a minha trajetória, mais eu percebo que a realidade começa a responder de maneiras diferentes quando você começa a alimentar mentalmente aquela versão da sua vida que você já não quer mais continuar vivendo. E existe uma coisa que eu considero muito importante dentro da lei da suposição, que é entender que assumir não é fingir, viu? E muita gente confunde isso. Deixa aqui embaixo nos comentários se você também costuma confundir a lei da suposição. Acha que assumir uma nova realidade significa mentir para si mesmo, ignorar problemas ou tentar viver aquela felicidade forçada o tempo inteiro. Impossível. Mas não é sobre isso, não. Você não precisa olhar para uma situação difícil e fingir que ela não existe. A questão é não transformar aquela situação na sua identidade permanente, porque existe uma diferença muito grande entre passar por uma fase difícil e assumir internamente que a sua vida sempre será assim. Ah, eu vivo assim, eu sou assim, eu nasci assim. E talvez sem perceber, muitas pessoas acabam fazendo exatamente isso todos os dias. Ela começa a se definir pelos próprios problemas. Se algo está errado financeiramente, passa a assumir escassez. Se o relacionamento não funciona, aí começa a assumir rejeição. Se vive um momento de insegurança, passa a assumir incapacidade. E quanto mais essa identidade é alimentada, mais natural parece ficar para ela, sabe? Só que quando você começa a observar seus pensamentos, suas reações e principalmente aquilo que você anda afirmando sobre si mesma, alguma coisa começa a mudar. Você percebe quantas histórias repetidas automaticamente estão sustentando uma versão da sua realidade que talvez nem mais faça sentido para você. Talvez nem faça mais sentido para quem você deseja se tornar, sabe? E eu acho que esse é um processo muito profundo, porque não acontece apenas no nível de manifestação externa, não. A pessoa começa a mudar emocionalmente também, quando começa a enxergar as coisas de outra forma, começa a confiar mais em si mesmo, começa a sair de ciclos internos que antes pareciam impossíveis de quebrar, porque tem ciclos que a gente acha que nunca vai sair, né? E muitas vezes a maior manifestação não é algo material, é a mudança da própria identidade, porque no final das contas, a realidade que você vive hoje não é construída apenas pelas circunstâncias externas, ela também é influenciada pelas suas suposições, pelo que você sustenta silenciosamente todos os dias e sobre quem você é, sobre o que merece, sobre aquilo que acredita que é possível viver. E talvez seja por isso que muitas pessoas sintam que estão sempre começando de novo, que elas não manifestam nada. Elas tentam mudar a vida, cria metas, cria planos, começa motivada durante alguns dias, mas depois acaba voltando exatamente para os mesmos padrões e termos. E quando isso acontece várias vezes, começa a surgir aquela sensação de frustração, como se nada realmente funcionasse para ela. Muitas vezes o problema não está na falta de capacidade, não. O problema está na identidade que está sendo alimentada por atrás das ações. Porque se no fundo a pessoa não assume que não consegue, que nunca termina nada, que sempre é fracassada ou que a vida está difícil demais para ela, essa versão antiga vai continuar, não vai mudar nada, ela vai continuar comandando tudo silenciosamente. E eu acho que esse é um dos pontos mais fortes da lei da suposição. Ela faz você perceber que não basta apenas querer mudar de vida em alguns momentos, você precisa começar a sustentar internamente essa versão de si mesmo que já está vivendo aquilo que deseja construir. Mesmo que no fundo pareça estranho, viu? Mesmo que a realidade ainda esteja mostrando ao contrário, igual o exemplo que eu te dei da conta bancária. Porque toda mudança, primeiro, ela passa pelo invisível. Antes de existir uma nova realidade do lado de fora, existe uma nova consciência sendo criada dentro da mente. Existe uma forma de se enxergar, de reagir, de pensar e de se posicionar diante da vida. Isso vai influenciando tudo aos poucos. E, sinceramente, eu ainda estou vivendo esse processo. Eu não me vejo com alguém que chegou em um nível perfeito, que descobriu uma fórmula mágica. Ainda não, gente, longe de mim. Pelo contrário, eu continuo aprendendo, observando a minha própria mente, percebendo padrões, isso é muito importante, e entendendo que cada vez mais como as minhas posições internas influenciam diretamente a forma
como que a realidade começa a se organizar. Isso é incrível. Talvez seja exatamente isso que eu quero construir aqui no Despertar, viu? Um espaço mais verdadeiro, sem aquela ideia de perfeição inalcançável, mas com reflexões reais sobre consciência, identidade, manifestação e transformação interna. Porque no final, muitas vezes, a maioria da virada começa no momento que você deixa de assumir sua versão ilimitada como identidade e começa a assumir aos poucos aquela nova versão de si mesma. E eu acredito que uma das maiores mudanças acontece quando a gente entende que a mente precisa de repetição, então tem que repetir o tempo inteiro. Porque durante muitos anos, talvez você tenha repetido pensamentos negativos sobre si mesmo sem perceber. Repetição de medo, de insegurança, de escassez, de comparação, culpa, sensação de capacidade. Então é natural que uma nova identidade não seja construída da noite para o dia. Você precisa ter paciência. Às vezes a pessoa escuta algo sobre manifestação, assiste alguns vídeos e se sente motivada por alguns momentos. E depois se frustra porque a realidade não mudou imediatamente. Me fala aqui se você é esse tipo de pessoa, viu? Mas quando ela passou fortalecendo uma versão limitada de si mesma internamente, ela espera que uma nova mentalidade se torne natural em apenas alguns dias. E é exatamente aí que muita gente desiste cedo demais. Porque assumir uma nova realidade também envolve persistência emocional, isso mesmo. Envolve continuar escolhendo novos pensamentos, mesmo quando os antigos ainda aparecem. Só que, gente, deixa pra lá, sabe? Não envolve com eles não, para de alimentar automaticamente certas histórias internas. Isso envolve também você perceber que quando você está voltando para a identidade antiga e conscientemente começa a fortalecer uma nova versão de si mesmo. E eu acho muito importante porque muita gente fala sobre manifestação apenas de forma superficial, mas existe um processo interno acontecendo e isso nunca ninguém fala. Existe uma autoconsciência, existe observação mental, existe mudança de identidade. E talvez essa seja a parte que realmente transforma a vida de alguém ao longo do tempo, muito mais do que apenas esperar resultados rápidos. E hoje eu consigo perceber claramente o quanto a forma como a pessoa se enxerga influencia tudo. A forma como ela entra em um relacionamento, como ela lida com o dinheiro, como reage às oportunidades, como se posiciona no mundo e até aquilo que ela aceita viver. Relacionamento e financeiro é o top 1. Porque quando a gente muda a própria identidade internamente, certas realidades simplesmente começam a deixar de combinar com ela. Vai deixando de combinar com a gente. E talvez esse seja o começo de tudo. Não esperar a vida mudar para finalmente acreditar em si mesmo, mas começar a construir internamente a versão que você deseja viver antes de enxergar todas as provas do lado de fora. Porque muitas vezes a realidade começa a responder exatamente no momento em que você para de alimentar aquela mentalidade das histórias que estavam lá atrás, mantendo você preso aí no mesmo lugar. E eu sei que para muita gente isso pode parecer difícil no começo, porque fomos ensinados a acreditar naquilo que a gente consegue, tocar, para ver como prova imediatamente. Então, quando alguém fala sobre mudar a realidade através da identidade, das suposições e da forma que você percebe internamente, a primeira reação de muitas pessoas é duvidar. Deixa aqui embaixo se você conhece alguém que duvida disso. Talvez você comece a perceber quantas vezes a sua mente já influenciou situações sem que você notasse. Pensa aí, quantas vezes o medo fez você desistir antes mesmo de tentar? Quantas vezes uma insegurança fez você agir diferente? Quantas vezes uma crença sobre si mesmo começou a mudar completamente a forma que você se posiciona diante de uma oportunidade? Isso mostra que a mente já influencia a realidade o tempo inteiro, mesmo quando acontece de forma inconsciente. A diferença é que a maioria das pessoas está manifestando mais pelo medo, pelas limitações e pelas histórias antigas internas do que pela versão que ela realmente deseja construir. É por isso que tem gente que manifesta coisa ruim o tempo inteiro. Talvez por isso o autoconhecimento seja tão importante dentro desse processo, sabe? Porque quando você começa a observar os padrões internos, você deixa de viver no automático. Você começa a perceber mais quais são os pensamentos que está fortalecendo diariamente, quais são as histórias contínuas repetidas para si mesmo e quais identidades ainda estão te sustentando sem você perceber. E eu acho que esse é um dos maiores convites da lei da suposição. Não apenas desejar uma nova realidade, não apenas atrair, não apenas manifestar, mas sim começar a se tornar internamente compatível com aquilo que você deseja. Porque existe uma diferença muito grande em querer algo e realmente se enxergar vivendo aquilo de forma natural. E talvez
Hoje você ainda não consegue acreditar completamente em tudo que deseja viver, mas às vezes a transformação começa justamente quando você para de alimentar a certeza que nada vai mudar. Porque no momento em que uma nova possibilidade começar a existir dentro da sua mente, uma nova realidade também começa silenciosamente a ser construída. É incrível. E talvez o mais importante nisso tudo seja entender que você não precisa continuar preso à versão antiga de si mesmo, sabe? Aquela que você criou com certas limitações no passado, não. Porque por muito tempo a gente acredita que a personalidade é fixa, que os padrões nunca mudam e que a realidade atual define quem somos, mas não. Mas quanto mais eu observo esse processo, mais eu percebo que muita coisa começa a mudar quando mudamos aquilo que assumimos sobre nós mesmos diariamente. E eu não estou dizendo aqui que acontece de forma mágica e instantânea como pirim, pim, pim, pronto, manifestei, não. Existe um processo, existem dias difíceis, momentos de dúvidas, recaídas mentais e antigos padrões tentando voltar. Mas você fala com ele assim, ó, sai pra lá, eu não te quero não, você não me pertence mais. Mas mesmo assim, quando você começa a desenvolver essa consciência sobre aquilo que alimenta internamente, alguma coisa muda, sabe? Vai mudando aos poucos. Você deixa de viver completamente no automático. Talvez hoje, ó, por exemplo, você ainda esteja sustentando histórias que já não fazem sentido pra você, para aquela vida que você deseja construir. Talvez ainda esteja repetindo mentalmente versões antigas de si mesmo sem perceber, então você tem que parar para poder analisar. E talvez esse vídeo tenha sido justamente um convite para começar a observar isso com mais atenção a partir de agora. Porque no final das contas, a realidade externa muitas vezes começa a acompanhar aquilo que se torna natural dentro da nossa própria mente. E quando uma nova identidade começa a ser fortalecida internamente, novas possibilidades começam a surgir. Aí fica tudo lindo, né? Mesmo que as mudanças ainda não estejam completamente visíveis. E a gente gosta de manifestar, né, gente? Tem que criar. E eu quero muito continuar falando sobre isso aqui no canal. Quero trazer reflexões, quero trazer experiências, aprendizados e conversar de uma forma mais profunda e verdadeira sobre manifestação, consciência, identidade e transformação interna. Porque eu acredito que muitas pessoas estão despertando para uma nova forma de enxergar a própria realidade. Isso é incrível, viu? Então, se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo, eu escolho uma nova realidade. Porque esse é apenas o começo do despertar e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!